O que são as integrais de superfície de campos vetoriais e o que elas representam? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre integrais de superfície de campos vetoriais, o que isso significa exatamente e como a gente calcula esse tipo de integral, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então antes de a gente falar sobre a integral de superfícies de funções vetoriais, vamos relembrar alguns conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, que vai ajudar muito a gente aqui. Então, a gente já falou sobre integral de superfície de uma função escalar, uma função comum, f de x, y, z. A gente viu que assim como a gente podia integrar uma função ao longo de uma curva C, a gente também pode integrar uma função em uma superfície S parametrizada. Então, a integral de superfície de uma função f em uma superfície S pode ser calculada fazendo a função no formato parametrizado vezes o módulo do produto vetorial entre os vetores tangentes. Isso aqui nada mais é do que o módulo do vetor normal, né? E aí a gente faz a integral dupla na região D englobada pela superfície. Então, basicamente, a gente viu que se a gente tem uma função f, a gente pode integrar essa função em uma superfície S. E isso é a integral de superfície da função escalar. Um outro conceito que a gente vai revisar antes de falar das integrais de superfícies vetoriais é o conceito de orientação. A gente viu que em uma superfície orientável, a gente consegue definir um campo de vetores normais em duas orientações distintas. Então, lembrando, se você tem uma superfície parametrizada em U e V, você vai ter dois vetores tangentes, um na direção de U, o outro na direção de V. Quando você faz o produto vetorial desses vetores tangentes, você vai ter um vetor normal à superfície, então um vetor que forma um ângulo de 90 graus com a sua superfície. Em superfícies orientáveis, a gente vai poder formar um campo de vetores normais com duas orientações diferentes. Por exemplo, aqui na esfera, a gente pode montar um campo de vetores normais apontando para fora ou um campo de vetores normais apontando para dentro. Então, a gente tem duas orientações possíveis para os vetores normais aqui nessa superfície. Mesma coisa nessa superfície de baixo. A gente pode montar um campo de vetores normais apontando para cima ou um campo de vetores normais apontando para baixo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição da aula onde a gente falou mais sobre isso, tá bom? Mas o que a gente precisa lembrar aqui é que o que vai definir a orientação dos vetores normais é a ordem que a gente faz o produto vetorial. Então, lembra da regra da mão direita? Dependendo do vetor que você coloca primeiro aqui no produto vetorial, o seu resultado pode estar para cima ou para baixo. Então, até o momento, lá na integral de superfície de funções escalares, era um tanto faz pra gente, né? Porque tanto faz a ordem que a gente faz aqui o produto vetorial, já que a gente queria só o módulo dele. Agora, quando a gente for falar da integral de superfície vetorial, dependendo do que o exercício falar sobre a orientação da nossa superfície, vai fazer diferença a gente colocar primeiro o RU ou primeiro o RV, tá bom? Porque isso vai impactar se os nossos vetores normais vão estar em uma orientação ou na outra. Então, agora que a gente revisou esses conceitos, vamos falar sobre a integral de superfície vetorial. Então, eu quero que você comece imaginando que a gente tem essa superfície aqui, é uma superfície parametrizada com parâmetros U e V, e essa superfície está orientada com os vetores normais dela nessa direção aqui, nesse sentido, né? Então, os vetores normais estão todos para lá. Repare que essa superfície é orientável, né? Porque os vetores normais poderiam estar orientados aqui do outro lado também. E aí, eu quero que você imagine que essa superfície está mergulhada em um fluido. Pode ser água, pode ser algum outro líquido, mas que está mergulhada em um fluido aqui, onde existe uma correnteza passando. E a velocidade dessa correnteza é dado por vetores
que seguem um padrão Fzão de x, y, z. Então, a velocidade da correnteza aqui que está passando, que esse fluido está passando pela nossa superfície, é um campo vetorial. Então, em cada ponto, a gente tem um vetor que especifica como é a velocidade desse fluido ali naquela região. E aí você vai imaginar que essa superfície é tipo uma rede, né? O fluido pode passar aqui livremente por ela, tá bom? Ela não é completamente sólida. Bom, então quais informações eu tenho? Eu tenho uma superfície S, parametrizada em U e V. Beleza, primeira informação, ok aqui. Eu tenho que essa superfície está orientada com os vetores normais, apontando para a direita. Então, eu tenho uma orientação aqui da minha superfície. E eu tenho que o fluido está passando ali com uma velocidade dada por um campo vetorial Fzão de x, y, z. O que eu quero saber é a vazão com que esse fluido está passando pela minha superfície. O que é vazão? A gente pode ver a vazão como volume por unidade de tempo, ou seja, qual o volume de fluido que está passando na minha superfície por segundo, ou por hora, ou por minuto. Qual é a vazão que está acontecendo aqui para cada unidade de tempo? Você pode me falar que nesse fluido está passando 3.000 litros por segundo. Ou você pode me falar que nesse fluido está passando 2.000 metros cúbicos por hora. Então, essas são unidades de vazão, o volume por unidade de tempo. E eu quero saber isso, sabendo que tem uma velocidade aqui com que o fluido está passando pela minha superfície, eu quero saber qual a vazão, quanto volume por tempo está saindo aqui da minha superfície. Então, só para dar uma ideia aqui, vamos imaginar só um pedacinho aqui da minha superfície, um pedacinho onde está passando o campo F, né? Então, a velocidade ali naquele ponto e tem o vetor normal orientado para lá. E aí, gente, o que acontece aqui? Ó, vou desenhar maiorzão aqui. A gente tem o vetor normal orientado lá para frente e a gente tem o campo F que está aqui, ó, orientado aqui na diagonal, por exemplo. Esse campo F, ele vai ter uma componente aqui na direção do vetor normal e outra componente aqui perpendicular, certo? Lembrando dos conceitos de vetores. Ó, se a gente tem aqui, por exemplo, um vetor V, ele tem uma componente no eixo X, outra componente no eixo Y, né? E aí, quando a gente soma essas componentes, a gente obtém um vetor V. Mesma coisa aqui no vetor F. Ele tem uma componente na direção do vetor N, como se fosse o eixo X aqui, e outra componente aqui no eixo perpendicular, como se fosse o eixo Y. Como a gente quer saber a vazão que está passando pela nossa superfície, considerando que nossa superfície está orientada na direção N, a única componente que vai fazer diferença na nossa vazão é a componente que está na direção do vetor normal, né? Ou seja, a componente F escalar com N. Ou seja, o tamanho do campo F na direção do vetor N vai ser F escalar com N. Então, tanto faz o que está acontecendo aqui para cá, porque não está fazendo diferença na vazão. O que faz diferença na vazão é a componente que está indo na direção do vetor normal. E aí, vamos supor que, então, a gente faz F escalar com N, e a gente obtém que o tamanho de F nessa direção aqui, na direção do vetor normal, é 2 centímetros por segundo. Então, a componente de F nessa direção vale 2. Essa é a velocidade aqui nesse pontinho que a gente está pegando. E aí, a gente calcula essa mini areazinha aqui e vê que ela tem 3 centímetros quadrados. Ó, a gente tá pegando só para uma mini região aqui, tá bom? Para um mini pontinho. Então, como a gente quer a vazão, volume por tempo, a gente pode fazer 2 centímetros por segundo vezes 3 centímetros quadrados, que é a unidade de área, a areazinha daquela mini região que a gente tá pegando ali. Isso vai dar pra gente 2 vezes 3, que é 6, e centímetro vezes centímetro quadrado é centímetro cúbico, e tem o segundo aqui embaixo, né? Ou seja, nessa mini regiãozinha que a gente pegou, e a gente supôs esses valores aqui só para ficar mais visualizável, a vazão é de 6 centímetros cúbicos por segundo. Então, nessa micro-região, a gente tem essa vazão, passa 6 centímetros cúbicos para cada segundo, 6 centímetros cúbicos de fluido para cada segundo que se passa. Isso aqui é uma unidade de vazão, né? É volume por unidade de tempo.
Aí você fala, tá, mas eu não quero a vazão só nessa micro-região, eu quero a vazão em toda a minha superfície. Então, a gente vai integrar isso aqui em toda a sua superfície. A gente vai integrar o campo F escalar com o vetor normal em toda a superfície, em cada uma das infinitesimais áreas da superfície que você tem aqui. E a área da superfície a gente sabe calcular, né? A gente viu em aulas anteriores. Então, se você integrar F escalar com N em toda a sua superfície, você vai ter a vazão total do fluido que está passando ali pela superfície S. Então, essa vai ser a definição de uma integral de superfície vetorial. Se você tiver um campo F com componentes fx, fy, fz, um campo vetorial, que seja contínuo na sua superfície S, e você tiver uma superfície S orientada com vetor normal unitário N, então a integral de superfície de F em S vai ser dada dessa forma aqui. A integral na superfície S do campo F escalar com o vetor normal N em toda a superfície S. Então, a gente está fazendo essa integral aqui, ó, F escalar com N, só que em toda a superfície. Ao invés de pegar só uma areazinha, a gente está integrando em toda a superfície. É como se a gente estivesse somando cada uma das micro-regiões que a gente tem aqui. E essa integral de superfície pode ser vista como o fluxo de F através de S. Então, se F for uma velocidade de um fluido, a gente tem o fluxo do fluido através da superfície S. Se F for, por exemplo, representado por um campo elétrico, a gente tem o fluxo do campo elétrico na nossa superfície S. Se você quiser ter acesso a mais aulas e exercícios sobre aplicações da integral de superfície, no Mathematica Academy você conta com aulas teóricas, resolução de exercícios, provas antigas da sua faculdade resolvidas e uma comunidade onde você pode enviar suas dúvidas e interagir com outros membros. Então, se você quiser fazer parte da nossa plataforma e ter acesso a tudo isso, é só clicar aí no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, espero vocês lá, tá bom? Agora vem a dúvida prática, né? Como a gente calcula essa integral de superfície? Você vai ter que calcular o vetor F, N, e esse ds aqui, o que a gente faz? Como vai funcionar? Bom, gente, vamos lá. O vetor unitário N, a gente sabe que o vetor normal é o produto vetorial de RU com RV, né? Considerando que a nossa superfície esteja parametrizada com parâmetros U e V. Como a gente quer o vetor normal unitário, então a gente tem que dividir pelo módulo de RU vetorial com RV. Lembrando que para deixar um vetor unitário, a gente divide pelo módulo dele mesmo. Então, essa integral vai ficar assim, ó. A integral na superfície S de F escalar, ó, que é um vetor F, né? Escalar com o vetor normal unitário, que é RU vetorial com RV, dividido pelo módulo de RU vetorial com RV. Então, isso aqui é o vetor normal unitário. A gente dividiu pelo módulo dele para ele ficar com tamanho 1. E isso tudo com a diferencial ds, né? Que a gente está integrando em toda a superfície. Mas quando a gente aprendeu a calcular a área de uma superfície, a gente viu que ds, que é a mini areazinha ali da micro-região, nada mais é do que o módulo de RU vetorial com RV vezes a diferencial de área. E ao invés de integrar na superfície S, a gente integra na região D, que é a região limitada ali pela nossa superfície. Então, isso aqui pode ser visto como a integral dupla na região D do campo F escalar com o vetor normal unitário, que é RU vetorial com RV, sobre o módulo dele, para ficar unitário, e isso multiplica o ds. ds é o módulo de RU vetorial com RV vezes a diferencial de área. E aí, olha só, apareceu o módulo de RU vetorial com RV em cima e embaixo. Então, a gente pode ver a nossa integral como a integral dupla na região D do campo F escalar com RU vetorial com RV com a diferencial de área. Então, a gente cai em uma integral dupla. Aqui a gente vai calcular o produto escalar, né, desse vetor com o vetor normal,
E calculando esse produto escalar, a gente faz a integral dupla. Então, gente, para calcular a integral de superfície de um campo vetorial f, a gente precisa que a nossa superfície esteja parametrizada. Então, a primeira coisa de todas é a gente parametrizar em u e v, ou então em θ e φ, depende das letrinhas que você usar ali, x e y, tanto faz, mas sua superfície tem que ter os parâmetros definindo ela. Depois, você vai colocar o seu campo f nesses parâmetros, então, ao invés de usar x, y, z, você vai usar u, v, ou então os parâmetros que você tiver ali, você vai substituir no campo f. E você vai calcular o seu vetor normal. É aqui que você tem que tomar cuidado, porque o seu vetor normal depende da orientação da sua superfície. Se a sua superfície, por exemplo, for uma esfera, e o seu exercício te falar, essa esfera tem orientação do vetor normal apontando para fora, orientação positiva. Você vai ter que colocar o produto vetorial na ordem que a orientação fique positiva. Se ele falar, não, tem orientação negativa para dentro, aí você vai ter que inverter, colocar na ordem que, pela regra da mão direita, a orientação fique para dentro. Mas fica tranquila que a gente vai aprender a fazer isso. O que é importante você notar aqui é que, como a gente não está mais usando o módulo do produto vetorial, a gente está usando literalmente um vetor aqui, que é o resultado para o vetor normal, a gente tem que colocar na orientação correta de acordo com o seu exercício, tudo bem? Então, pode ser que o seu exercício fale, tem um cilindro que a orientação dele tá para a direita, ou então tem um cilindro que a orientação tá para dentro. Então, ele vai te fornecer como tá a orientação da sua superfície e, de acordo com essa orientação, você vai calcular aqui o produto vetorial em uma ordem ou na outra, tudo bem? Tendo isso, gente, tá tudo certo. Tem o campo, tem o vetor normal, calcula o produto escalar e faz a integral dupla. Então, essa aqui é a forma padrão como a gente vai calcular a integral de superfície de um campo vetorial. Mas tem alguns casos que você pode facilitar essa integral, por exemplo, quando a sua superfície for o gráfico de uma função z igual a uma função g de xy. Por exemplo, se sua superfície for o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É uma superfície onde você pode parametrizar com o próprio x e y, né? Você pode parametrizar chamando x igual a x, y igual a y e z igual o primeiro parâmetro ao quadrado mais o segundo parâmetro ao quadrado, certo? Então, tendo essa superfície parametrizada dessa forma, você já pode concluir que sua integral vai ter esse padrão, ó. Ao invés de calcular aqui o escalar f com n, você já pode colocar menos a componente fx do campo vetorial, vezes a derivada da função em relação a x, menos fy, vezes a derivada da função em relação a y, mais a componente do campo em z. Isso acontece porque quando a sua função, a sua superfície, tem esse formato, z igual a uma função de xy, o seu vetor normal vai sempre seguir esse padrão, ó. Menos a derivada em relação a x, menos a derivada em relação a y, e a terceira componente sempre vale 1. Então, ó, menos em relação a x, menos em relação a y, e a terceira componente aqui. Mas, gente, isso aqui considerando que a normal tá apontando para cima. Então, quando o seu exercício falar que a sua superfície é z igual a alguma coisa de xy e a normal estiver apontando para cima, então ela vai ter esse formato, menos a derivada em x, menos a derivada em y, 1. Porque, ó, 1 tá apontando para cima, pro positivo do eixo z, né? Agora, se estiver apontando para baixo, aí você vai trocar os sinais, tá bom? Fica mais a derivada em x, mais a derivada em y e menos 1. Então, depende da orientação. Sua normal pode estar para lá ou para lá. E um outro formato que a integral de superfície vetorial pode aparecer em alguns exercícios é nesse formato, ó. A componente x do campo multiplicando dy dz, a componente y multiplicando dz dx e z multiplicando dx dy. Então, é só outro formato que pode aparecer, igual acontecia lá nas integrais de linha, né? Que às vezes ficava uma componente vezes dx, mais a outra componente vezes dy. Então, lá também acontecia isso aqui de a gente enxergar a mesma integral em outro formato. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!